que começa poeticamente com a imagem da pedra, que depois ele vai se referir, termina com a imagem do corredor, que vem depois, no final de tudo. E realmente é curioso que no momento da despedida é o momento que ele volta, você faz uma inversão. Seria muito chavão você jogar ele caminhando na mesma direção, você faz ele voltar para cá, para se despedir numa outra chave, né? Isso é muito interessante, não é? E no corredor tem uma coisa interessante, que é o tempo. Que a gente fala, vai lá, dá uma parada lá, ele fala, mas poder contar até quando? A ideia do tempo para ele é muito séria. O cinema é tempo. O cinema é tempo. Que ele fala, tem uma coisa bonita que ele fala, não entrou nessa edição, ele fala assim, quando você pensa que é mais um, é menos um, esse já é conhecido. O relógio, né? O relógio, né? Tic-tac, Ele acha, inclusive, segundo ele, o final do filme é um relógio que cai. E ele quer essa metáfora, também não filmou, né? Mas ele inventou esse final também. Provavelmente o final e o início também, né? Se bem que eu estou lembrando agora, tem uma foto das 3 sombras da pedra. Mas o Saulo já falou que essas imagens do início também é uma invenção posterior do Mário. E temos as aves também, né? Os urubus que vêm e alçam um voo, depois voltam. Aí é que vem a imagem daquele plano, né, das algemas. Então, ele continuou, né, fabulando o limite. Né? É interessante que o limite, a história não é tão interessante, é uma história muito esquemática. Né? O que você tem? Aqueles 3 personagens no barco, né, sem saída. Não se mostra como eles chegaram lá e tal, mas uma história vai entender saída. que é num naufrágio e tal. E cada um lembra da história dele. Mas é uma historinha assim muito linear e sem graça, né? A graça do filme não está aí, né? Está toda na maneira como ele vai mostrar essa história. A história em si me interessa muito. Eu acho que o filme é uma história sem saída. O limite é uma história sem saída, cuja saída é a linguagem cinematográfica. A linguagem é a saída no filme, né? A história é a linguagem. Né? Eu acho que essa que é a grande sacada do filme, né? A história, a linguagem cinematográfica, porque ali está se estruturando a linguagem. Você está usando a história como pretexto para trabalhar as imagens que levam para outros terrenos, né? O tempo todo. Mas ao mesmo tempo é uma consolidação de muitas experiências foram feitas no cinema novo, né? Que um menino, como era o Mário Peixoto, rapazola, conseguiu juntar tudo isso numa obra que tem uma unidade muito grande. Né? E eu queria falar mais uma coisa, assim, né? Que esse pessoal próximo ao Mário, que era o Chaplin Club, né? Que lançou o Limite e tal, e seria o primeiro cinema brasileiro, tinha uma atividade teórica e tal. E eles falaram assim, não, é um filme de ritmo, em oposição ao cinema de continuidade, que conta a história. É um filme de ritmo, né? Com um pouco essa ideia da música da luz, por exemplo. E também é um filme que está mostrando a limitação do ser humano, né? Que não, sem saída, né? A limitação suprema sendo a morte. As pessoas tentam romper os esquemas das suas vidinhas ali, mas não conseguem. Se mostram tão apaixonados aqui. E a própria câmara, ela tenta a cada momento, a câmera, a montagem, transpor os limites, mas esses limites sempre voltam. Essas tentativas de transposição se mostram inúteis, né? Eu, na leitura que eu fiz na minha dissertação, eu questiono essa coisa do limite, né? Porque eu acho que os limites voltam, mas são sempre novos limites, né? A ideia que, porque de fato há a linguagem, né? Quer dizer, o cinema com os recursos que ele oferecia, a possibilidade de multiplicação de olhar, da maneira de olhar uma coisa, de contar uma história, etc. e tal, ele estava na verdade expandindo muito os limites de percepção e de compreensão do ser humano, né? E o limite conta isso. Então, transpor o limite é a metamorfose, né, que o pessoal do Saulo, né, que é o herdeiro desse Chaplin Club, fala em metamorfose, né,
Então, na verdade, o ritmo é uma sucessão de metamorfoses e você tem, em lugar num espaço-tempo linear, né, como é no cinema tradicional, você tem uma multiplicação de espaços-tempos, enfim. A minha dissertação vai muito por aí. Eu quis falar isso, né, eu já falei demais, mas porque muitas vezes se bate muito nessa tecla, né, que não é algo assim particularmente motivante. Não, o ser humano, a limitação, a morte, não tem saída. O Limite é um filme, digamos, desesperado, né, mostra